Abram suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 7. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7. Hoje vamos ver a história que fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. E eu tenho uma piadinha no seminário muito interessante, que algumas pessoas dizem que Naim era o nome do marido dela, mas no texto deixa muito claro que Naim é a cidade em que ela morava. Tá? Então, vamos ler. Assim diz a palavra do Senhor. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com eles os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e parando, os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele se divulgou por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor fale ao nosso coração e saiamos daqui cheios da sua palavra e transformados pelo poder do seu Espírito. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome por causa das tuas grandes misericórdias. Louvamos o teu nome por causa do teu grandioso amor. Nesta manhã, Senhor, reunidos como tua igreja, estamos aqui para suplicar-te, ó Deus, que fales conosco, que transforme a nossa vida, que o Senhor restaure a nossa vida. E que o Senhor nos leve ao arrependimento por intermédio da Tua palavra. Que a Tua palavra, Deus, fale conosco nesta manhã. E que saiamos daqui cheios do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. A morte, meus irmãos, é uma realidade dura e inescapável. É um lembrete constante da fragilidade humana. Nós sabemos que todos nós, em algum momento da nossa vida, já enfrentamos ou enfrentaremos a perda de alguém que a gente ama. A morte é algo que ninguém pode escapar. Não há como escapar da dor que isso nos causa. No entanto, ao mesmo tempo em que a morte nos assusta, o Evangelho nos apresenta uma verdade confortadora. Há alguém que venceu a morte. Há alguém que enxerga o nosso sofrimento e tem o poder de restaurar a vida. Em meio a todo o sofrimento do mundo, em meio parece que o dia mau vem sobre nós, precisamos lembrar que Jesus Cristo, Ele vê o nosso sofrimento e Ele já venceu a morte. No Evangelho de Lucas, encontramos Jesus em um dos seus momentos bastante comoventes, ao se deparar com uma viúva que segue o cortejo fúnebre do seu único filho. Viúva e agora sem o filho, ela representa um desamparo total, sem sustento e sem amparo social. Nesse cenário de tristeza, nós vemos a compaixão de Jesus, mas também vemos o seu poder divino, que restaura a esperança onde parece não haver mais solução. Aquela viúva achava que para ela não tinha mais jeito, que todo o sofrimento tinha levado tudo o que ela possuía. Só que o milagre que Jesus realizou em Naim, ressuscitando o filho daquela viúva desamparada, revela aqui tanto o seu poder divino quanto o seu coração, que é compassivo para com o sofrimento humano. Esse evento aqui ocorre logo após quando Jesus cura o servo daquele centurião. E isso mostra a abrangência da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que alcança tanto o mais poderoso quanto o mais vulnerável.
Jesus cura o servo de um homem que tem muitas posses e poderes, mas também ele exerce a sua misericórdia ao ressuscitar a filha de uma viúva que não tinha mais nada para dar. Ele restaura a vida do jovem e dá a essa viúva a esperança e a segurança que ela havia perdido. Este milagre aqui, ele ecoa aos feitos de Elias, de Eliseu, que também ressuscitaram filhos de viúva, e marca aqui o ministério de Jesus como uma verdadeira manifestação do seu poder. Só que diferente dos profetas, Jesus ele tem autoridade para falar diretamente com a morte e dizer: jovem, levanta-te, e a vida dele é restaurada imediatamente. A multidão que observa aquele milagre, eles percebem Jesus como um grande profeta e percebe, mesmo que parcialmente, que Deus visitou o seu povo. Eles começam a ver que o próprio Deus está operando entre eles, embora ainda eles não compreendam plenamente a identidade de Jesus como o Messias e o Senhor da vida. E diante desse encontro de compaixão, de poder, nós somos chamados a refletir. E nessa manhã eu quero que nós reflitamos sobre o seguinte tema: reconheça o poder divino de Cristo sobre a morte. Reconheça o poder divino de Cristo sobre a morte. E em primeiro lugar, como nós podemos reconhecer o poder divino de Cristo sobre a morte é entendendo a presença compassiva de Cristo em meio ao sofrimento. Olha o que diz os versículos 11 e 12. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Lucas nos apresenta um momento tocante da vida de Jesus, revelando aqui a sua compaixão com o sofrimento humano. O texto começa com uma transição temporal, dizendo: e aconteceu no próximo tempo, ou em dia subsequente. Embora alguns manuscritos aqui eles possam ter variações dizendo que poderia ser no dia seguinte, a melhor evidência aqui aponta para um tempo indeterminado. Algo que aconteceu logo após aquilo, mas não tem um tempo determinado. Logo após os eventos anteriores, quando Jesus segue para a cidade chamada Naim, essa pequena cidade que está situada quase a 10 quilômetros de Jerusalém, ao sudeste de Nazaré, ela é descrita como um local sem grande importância. E hoje, se formos procurar, restam poucos vestígios da sua existência. Poucos indícios conseguimos ver de que aquela cidade realmente existiu. Mas Jesus resolveu passar por ela em um dia, em um horário específico. Jesus provavelmente estava indo em visita à sua terra natal. E durante essa jornada ele foi a Naim, uma vila que, apesar de pequena, foi um cenário de um dos encontros mais maravilhosos entre vida e morte. Com ele estavam seus discípulos, mas também grande multidão, indicando aqui que Jesus provavelmente estava ficando bastante conhecido dentro das cidades e as multidões iam seguindo Jesus para onde quer que ele ia. A multidão que o acompanhava cresceu provavelmente à medida que ele ia viajando de cidade em cidade. Ele passava em uma cidade, saía e multidões iam acompanhando a Jesus. E a gente percebe muitas vezes que Jesus praticamente não ficava só. Tinha momentos que ele precisava ir para bem longe para poder ficar só. Mas na maioria das vezes sempre tinha uma multidão vendo os milagres de Jesus e querendo acompanhá-lo para ver mais milagres. E ao se aproximar de Naim não era diferente. Jesus não estava só indo para aquela cidade. Ele era seguido por seus discípulos e também uma grande multidão. E aqui a palavra que é traduzida como acompanhando, ele sugere que essa multidão não se formou de repente. Ela foi formada à medida que Jesus ia passando de cidade em cidade. E como é mencionado no texto, esta é a mesma multidão que foi referida aqui no versículo 9, que diz assim: ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. E voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Aqui, provavelmente, é a mesma multidão que viu o milagre lá do servo do centurião. Agora eles veem o milagre de Jesus ressuscitando o filho de uma viúva. No entanto, ao chegar ao portão da cidade,
Jesus e a multidão que seguiam, eles encontram outra multidão. Provavelmente as pessoas que seguiam Jesus, e aqui é provavelmente, o texto não nos dá nenhum indício disso, eles iam felizes acompanhando Jesus. Só que em meio à sua felicidade, eles veem outro cortejo vindo. Outra multidão vem em direção opostas. Essas multidões, elas se cruzariam. E aqui, Jesus observa aquele cortejo fúnebre saindo da cidade, carregando o corpo de um jovem, filho único da sua mãe. E a expressão que Lucas usa aqui, ele diz, eis que, chama atenção aqui para esse encontro inesperado. E entre a multidão que segue Jesus, e entre a multidão que carrega a dor. Entre a vida e entre a morte. Aqui, Lucas está mostrando que, de um lado, tem Jesus e uma multidão, onde Jesus tem vida e luz. Do outro lado, tem um cortejo fúnebre, lamentando e chorando a morte de alguém. E aqui vemos claramente a condição desesperadora dessa mulher, que perdeu o seu marido e agora também perde o seu filho, e ela não enfrenta somente uma dor emocional da perda, mas também a dura realidade social daquela época. Uma mulher que perde o marido, naquela época, ela teria o seu filho para trazer sustento para a sua casa. Se ela perde o marido e o filho, ela vai passar necessidades. Ela não tinha como se sustentar. Ela provavelmente passaria a viver de esmolas e doações que as pessoas dariam para ela. O luto dela não era somente dela, mas era compartilhado por muitas pessoas que sabiam não só o sofrimento dela, mas também reconheciam que ela passaria muita necessidade, e eles acompanhavam em solidariedade a sua dor. E aqui, como eram de costume as cidades judaicas, o corpo está sendo levado para fora dos muros da cidade. Eles não eram sepultados dentro da cidade, mas eles eram sepultados fora da cidade, provavelmente em cavernas próximas que serviam ali como locais de sepultura. E é interessante que o povo de Israel, eles não trabalham o corpo para o funeral. Então, provavelmente, ele seria enterrado no mesmo dia em que ele morreu, certamente no final da tarde. E observe que esse encontro nos lembra que toda essa infelicidade, as enfermidades, as dores, a morte, o sofrimento, é resultado do pecado que entrou no mundo. Quando Jesus encontra a viúva, ele vê a dor causada pelo estado de queda que o homem se encontra. Ele vê a dor causada pela destruição que o pecado causou na vida do homem. Toda a humanidade está corrompida por este estado de queda, e sua compaixão é uma resposta não só ao sofrimento dela, mas à condição em que o homem se encontra, uma condição caída. Ele não veio apenas como um profeta ou mestre, mas ele veio como o Consolador Supremo, que se comove profundamente ao ver o impacto do pecado sobre o ser humano. Lembra-se que Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e não foi porque nós merecíamos. O pecado nos colocou em um estado em que nós estávamos totalmente em guerra contra o nosso Deus. Mas Paulo vai dizer que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo Jesus, que foi dado por nós enquanto ainda éramos pecadores. Jesus Cristo está vendo o que o pecado tem causado na vida daquela mulher e ele se compadece. E toda essa cena aqui ela é impregnada pela tristeza dessa mulher, que agora ela fica totalmente desamparada. E aqui Jesus, enquanto ela caminha para fora da cidade, quando parece que nada mais vai dar certo em sua vida, ela tem um encontro com o Filho de Deus. Jesus, ele não somente lamenta com ela, mas Deus aqui, ele orquestra um dos eventos de modo que Jesus, o Messias, chegue justamente no momento em que ela está saindo da cidade. Jesus não passa e ela está velando o corpo do seu filho em casa. Ela está saindo da cidade para enterrar o seu filho. Ela está indo para fora da cidade. E aqueles são os últimos momentos que ela vai passar vendo o seu filho. Mas naquele momento, ela encontra com o dono da vida, com o Senhor de toda a criação. Jesus aqui, ele não foi um acidente ele encontrar com esta mulher e esse jovem, mas foi propósito de Deus para Jesus mostrar
que ele está presente nos momentos mais sombrios da vida, mas que ele tem domínio e poder sobre a morte. Esse pequeno início nos apresenta algo que nos mostra que, diante do episódio anterior do centurião, que menciona a fé daquele homem, aqui o texto não fala da fé desta mulher. O texto simplesmente fala se ela notou Jesus. O texto diz que Jesus notou ela. Jesus, mesmo em meio àquela multidão e provavelmente as pessoas falando do seu poder e da sua autoridade, mas ele está ali e ele está observando o que está acontecendo. Ele não se distrai com as coisas que estão ao seu redor. Mas ele vê o profundo sofrimento daquela mulher e ele toca. E aquilo toca ao seu coração, que ele vê e se compadece, é o que o texto diz. Como se aproximava-se da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão seguia com ela. Vendo o Senhor, assim como Jesus entrou em Naim e se encontrou com aquela mulher no momento de sofrimento, ele também não está alheio ao nosso sofrimento. Jesus não vê o nosso sofrimento e simplesmente ignora o que nós sentimos. Estamos diante não de um grande profeta, nós estamos diante do grande profeta, do Messias prometido, do Senhor da criação, do que governa todo o universo com o poder da sua mão. Jesus, ele não se desvia do sofrimento humano, ao contrário, ele vai ao encontro daqueles que estão quebrados, daqueles que estão solitários, daqueles que estão aflitos. A sua presença ali no portão da cidade nos lembra que ele vê a nossa dor e se compadece de nós. Jesus Cristo se compadece de você em meio ao seu sofrimento. Mesmo quando nós estamos cercados pela morte, como aquela viúva estava, Jesus está perto, pronto para intervir em nosso favor. E isso aqui nos lembra algo muito maior. Nos lembra não somente que ele tem poder sobre a morte para ressuscitar aquele menino, mas que um dia todos nós seremos ressuscitados. Todos nós estaremos diante da presença do nosso Deus. A morte não é um fim. Um dia, ouvindo o reverendo Augustus, ele disse: até a morte que nos afasta daqueles que nós nos amamos, nos aproxima da presença de Deus. Se um dia formos tirados deste mundo, nós estaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador. Mesmo quando você passar por sofrimentos e dias difíceis, lembre-se, o Senhor não é alheio ao seu sofrimento. O Senhor, ele vê a sua dor e ele se compadece de você. E o Senhor tem cuidado do seu sofrimento. Portanto, ao refletirmos aqui nesse início, onde Lucas vai dando uma introdução sobre aquilo que está acontecendo, entendemos que Cristo não vê apenas o sofrimento humano, mas ele se aproxima de nós. Ele caminha conosco em meio ao sofrimento. E a sua compaixão e a sua presença são evidências claras do seu amor e cuidado por aqueles que estão sofrendo. Por isso, que para reconhecer primeiramente a presença do o poder divino do nosso Deus, nós precisamos entender a presença compassiva de Cristo em meio ao sofrimento. Em segundo lugar, para reconhecer o poder divino de Cristo sobre a morte, precisamos testemunhar do poder de Cristo que traz vida onde há morte. E aqui nós vemos dos versículos 13 ao versículo 15, que diz assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. O poder divino de Cristo sobre a morte se manifesta aqui de maneira surpreendente e totalmente direta. Cristo, ao ver a viúva em seu desespero, ele se aproxima e toma aqui uma atitude que vai mudar radicalmente aquela situação. Ele toca o esquife e ordena ao jovem que se levante. E esse ato aqui, ele interrompe totalmente o cortejo fúnebre. Ele interrompe totalmente o fluxo natural dos acontecimentos que estavam ali. E por consequência, alguns autores vão dizer que ele acaba
mesmo de que maneira espiritual, a força inevitável da morte. Primeiro, o texto nos mostra a compaixão de Jesus como motivação para o milagre. Ao ver o sofrimento da viúva, o Senhor se compadece dela. O texto mostra que nós estamos diante de um Deus que é compassivo. Um Deus que vê o sofrimento humano e ele se compadece. Esta é a primeira vez que Lucas vai chamar Jesus de Senhor. É a primeira vez que ele usa o termo Senhor para Jesus, refletindo aqui uma compreensão do poder e da autoridade divina que Cristo exerce sobre a vida e sobre a morte. Essa palavra que Lucas usa aqui aponta para a soberania de Cristo, que não é apenas mestre ou profeta, mas ele é Senhor sobre a criação e sobre o destino humano. Não estamos diante de Elias, não estamos diante de Eliseu, não estamos diante de Moisés, e apesar deles serem grandes homens de Deus, nós estamos diante do Filho de Deus, do próprio Deus encarnado. Observe que essa ressurreição é uma das 3 que Jesus realiza durante o seu ministério. Isso nos lembra aqui que o poder de Cristo sobre a morte é maior do que o rei dos terrores. Ele é o príncipe da paz. Onde a sua presença se manifesta, a morte perde o seu domínio. Esse milagre é um testemunho de que, embora o pecado e a morte tenham trazido tristeza ao mundo, Jesus veio para triunfar sobre as suas consequências. Mesmo que o pecado traga todo o sofrimento, morte e destruição para o mundo, Jesus Cristo ele veio para nos libertar da força do pecado, do poder do pecado, do domínio do pecado. Mas um dia, ele também nos libertará da presença do pecado. Jesus então se aproxima daquele jovem e toca o esquife. E a ação de tocar o esquife aqui, como alguns estudiosos dizem, ele interrompe o poder da morte, pois ninguém normalmente poderia tocar um esquife sem se tornar impuro, segundo as leis judaicas. Jesus aqui, ele interrompe o poder da morte. Ao fazer isso, Jesus revela o seu domínio sobre a morte e apresenta para aquelas pessoas que algo extraordinário iria acontecer. Aqueles que carregavam o esquife, eles percebem a autoridade e a seriedade daquilo que Cristo faz e eles simplesmente, então, param de andar. Jesus tocou o esquife, eles param de andar. Eles entenderam que eles estavam diante de alguém que tinha autoridade. Então, em seguida, Jesus fala diretamente àquele jovem: jovem, eu te digo, levanta-te. E com a simples ordem, o Filho de Deus faz o impossível. Ele restaura a vida daquele jovem. Ele dá vida ao que antes estava morto. E a palavra que é usada aqui para levanta-te, ela é a mesma palavra em que em outras ocasiões ela é utilizada como ressuscita. Aqui Jesus literalmente disse a ele: jovem, volte a viver. Jovem, ressuscite, levanta-se. E claramente aqui ele ressuscitou. O menino obedece instantaneamente. Senta-se e começa a falar. E é interessante que Lucas diz que ele senta-se e começa a falar, dando sinal claro de que a vida voltou para ele completamente, mostrando que aquilo que Cristo fez foi completo e aquele jovem está plenamente restaurado. Jesus, então, o entrega à sua mãe, restaurando não apenas a vida do jovem, mas também trazendo esperança e sustento daquela viúva que tinha perdido a sua esperança e todo o seu sustento em meio à sociedade. Esse momento em que o jovem é devolvido para sua mãe, para aquela viúva, mostra-nos aqui libertação e restauração também, ecoando aquilo que mostra-nos lá no Antigo Testamento, em 1 Reis 17, 23. Mas aqui Jesus não é apenas um profeta como Elias. Ele é o Senhor que venceu a morte. O seu milagre não só revigora o poder, mas ele transforma a realidade de dor em esperança e restaura a vida daquele que tinha sido perdido. Jesus, ele traz restauração para aquela família. E aqui não é simplesmente uma demonstração de poder. Não é Cristo tentando mostrar para eles que ele tem somente poder, mas é uma antecipação do que Cristo fará no fim dos tempos.
Ele é Senhor de vivos e também dos mortos. E o seu poder vai muito além das limitações humanas. Não estamos diante de um Deus que é limitado. Mas aquilo que para nós parece impossível, Ele faz. Ele exerce autoridade completa sobre a morte e sobre o desespero, trazendo vida para aquele jovem, restaurando o que parecia impossível, não só para a multidão, mas também para aquela mãe. A multidão, impactada com aquele acontecimento, eles reconhecem que Deus visitou o seu povo. Mas mesmo assim, eles não compreendem totalmente a magnitude de quem realmente Jesus é. Ele não é apenas um mestre ou um profeta, como eles achavam que ele era. Ele é o próprio Filho de Deus que pisa em Naim, revelando a sua glória divina e o seu poder eterno sobre a morte. Além de mostrar o poder de Cristo sobre a morte física, esse milagre ele nos ensina sobre a sua capacidade de trazer também vida espiritual a corações endurecidos e mortos no pecado. Assim como Jesus chamou aquele jovem de volta à vida, ele também pode vivificar aqueles que estão perdidos longe da presença do Pai. Ele é a fonte da verdadeira vida, capaz de transformar e restaurar até mesmo as almas que parecem perdidas. E é por isso que nós precisamos orar pelos nossos entes queridos e confiar que Cristo é poderoso para trazer restauração e salvação, ressuscitando também vidas para o arrependimento e para o serviço a Deus. Um grande estudioso, olhando para este texto, ele diz que Cristo está mostrando para aquelas pessoas que ele veio não somente para dominar a morte, mas também para mostrar que ele veio para libertar um povo. Cristo veio para libertar-nos do poder do pecado. E este milagre nos mostra que não há limitação para o poder de Cristo. Por isso, se você tem um ente querido que está totalmente alheio à vontade de Deus, que não ama o Senhor, que está afastado da presença do Senhor, você pode orar, pedindo ao Senhor que leve-o ao arrependimento. Porque Cristo domina não só sobre mortos, mas também sobre os vivos, levando-os ao arrependimento. Ele pode transformar qualquer área de desespero e trazer esperança verdadeira. Testemunhar esse poder, como aquelas pessoas testemunharam, pode mostrar que, mesmo diante da morte, é Cristo quem tem a palavra final. Ele é o Senhor que restaura. Ele é o Senhor que cura. Ele é o Senhor que liberta. Ele é aquele que veio para trazer o reino de Deus, onde tudo o que está quebrado é restaurado e onde a vida eterna reina sobre a morte. Por isso, nós precisamos reconhecer o poder divino de Cristo sobre a morte. E, em último lugar, a maneira como nós podemos reconhecer esse poder divino de Cristo sobre a morte é respondendo ao poder de Cristo com temor e louvor. Olha o versículo 16 e 17. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. A reação ao milagre de Jesus pela multidão revela um impacto semelhante ao de uma teofania, quando o próprio Deus se revela de maneira corpórea, e uma manifestação clara da presença de Deus em Jesus diante do jovem que acabara de ser ressuscitado. O texto vai dizer que o temor tomou a todos. E essa expressão aqui, ela não reflete apenas espanto, mas também uma profunda reverência ao que eles estavam vendo. Ao verem a vitória de Jesus sobre a morte, eles são tomados por um senso de admiração, mas também um senso de respeito que naturalmente se transforma em um louvor, pois eles reconhecem ali uma presença divina extraordinária. E a experiência de temor aqui é uma resposta comum em Lucas. Nós vimos isso em Lucas capítulo 1, versículo 65. Nós vimos isso em Lucas 5, 25. Nós veremos isso em Lucas 8, 25 e em Lucas 8, 37. Esse temor santo
do reconhecimento do poder sobrenatural de Deus presente entre eles, e o louvor surge em resposta a essa revelação. Ao exaltarem Jesus e glorificarem a Deus, eles reconhecem que Deus está agindo por meio de Cristo. Mas, contudo, eles não reconhecem Jesus como o Filho de Deus. Eles reconhecem o poder de Deus, eles reconhecem o milagre de Deus, eles reconhecem que Jesus é um grande profeta. E esse milagre, contudo, não nos ensina somente sobre o poder de Cristo, mas leva-nos a refletir sobre o que diz lá em Romanos 5,12, que diz: assim como um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Nós vemos que aqui o sofrimento e a morte são frutos da queda de Adão. Jesus veio aqui para vencer o pecado e as suas consequências, entre elas também a própria morte, onde a Bíblia vai dizer que é o último inimigo a ser vencido. Mas aquela multidão, eles reconhecem o milagre de Cristo. Eles reconhecem, mas de maneira parcial. Eles dão um pequeno passo em direção a uma confissão de fé. Mas como era comum das multidões que seguem a Jesus, eles ficam impressionados com os milagres que Jesus, mas eles não alcançam uma verdadeira conversão diante do senhorio de Cristo. Eles não conseguem reconhecê-lo como o Filho de Deus. Eles reconhecem como um profeta, semelhante a Elias ou Eliseu, que também realizaram milagres. A ausência do artigo definido aqui em profeta indica que eles ainda não o veem como o profeta, o Messias prometido. Esse reconhecimento de Jesus como profeta é um avanço importante, mas não é o suficiente para a confissão de fé plena que Cristo quer que eles deem um passo. Esse milagre não é apenas um sinal de compaixão de Cristo, mas é uma demonstração que Jesus ele é Senhor de vivos e de mortos, revelando a sua autoridade sobre a morte. E a sua ação em Naim aqui nos mostra que um dia ele acabará com o sofrimento da morte. Quando eles dizem que Deus visitou o seu povo, eles expressam uma confissão mais profunda do que o poder vem do próprio Deus, e que a sua presença é um presente divino no meio do povo. E essa cena coloca a visão deles em contrastes com os líderes religiosos que se opõem a Jesus, pois a multidão vê as suas ações como um cuidado de Deus com Israel, embora eles não conseguissem, como já disse, compreender totalmente que eles estavam diante do Senhor de todas as coisas. Por fim, vai dizer que o versículo 17 aqui diz que por toda a Judéia e região circunvizinha, aquelas notícias se espalharam. As notícias se espalham muito além de Naim, atingindo toda a Palestina, inclusive a região do Mar Morto, onde João Batista está preso, que logo na próxima pregação veremos que ele envia mensageiros para perguntar sobre Jesus. Esse relato aqui confirma que a obra de Jesus transcende as fronteiras locais ali, levando a mensagem de esperança e da vinda do reino de Deus a todas as partes. E a resposta da multidão nos convida também a responder ao poder de Cristo com temor e louvor genuínos. Diferente deles, nós temos a compreensão de que ele não era mais um profeta. Nós temos a compreensão de que ele não era simplesmente Elias ou Eliseu que veio, ele era o próprio Filho de Deus que veio nos resgatar dos nossos pecados. Ao olhar para este texto, precisamos responder, só que de maneira verdadeira. Nós somos chamados a não somente admirar suas obras como aquelas pessoas admiravam, mas reconhecer Jesus como Senhor e Salvador e proclamar essa verdade para que os outros também conheçam. A mesma obra que Cristo fez em sua vida, ele também tem outros eleitos que ainda precisam ser alcançados. Por isso, propague a mensagem do reino, propague aquilo que Cristo tem feito em sua vida, reconheça o poder divino de Cristo sobre a morte e perceba que ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não é um profeta, ele é o profeta prometido. Ele é o Messias que o povo de Deus aguardavam
e que nós continuamos aguardando a sua volta para que um dia estejamos juntamente ao lado do nosso Salvador. Concluindo, à medida que nós olhamos para a ressurreição do filho da viúva de Naim, vemos mais do que um grande milagre. Contemplamos a revelação do próprio Filho de Deus, aquele que não ressuscita o morto somente, mas transforma o luto em vida eterna. Jesus vê a nossa dor e, como foi para aquela viúva em Naim, ele nos encontra nos nossos momentos mais sombrios, nos momentos mais tristes da nossa vida. Mas ele não é apenas um amigo compassivo. Ele não é apenas alguém que olha para nós e se compadece. Ele é o Senhor que interrompe o domínio da morte com uma única palavra, trazendo redenção e vida nova. O que a multidão talvez não tenha reconhecido diante de Cristo é que é o que nós podemos celebrar hoje. Eles não viram o Filho de Deus. Nós o reconhecemos com todo o seu poder e autoridade. Ele é o Salvador. Ele é Deus entre nós. O único que traz consigo o reino eterno, onde a morte perde todo o seu poder. Ao testemunhar do poder de Jesus sobre a morte, e o seu coração compassivo em enxugando as nossas lágrimas, nós somos chamados a responder de uma maneira que vai além da admiração daquele povo. A multidão em Naim reconheceu a grandeza de Jesus, mas muitos pararam apenas no espanto e no louvor, sem um compromisso verdadeiro. Hoje, Jesus nos chama não apenas para vê-lo como um profeta, mas para reconhecermos como o Senhor e Salvador de todas as coisas. Aquele que pagou o preço pelo pecado e ofereceu vida eterna a todos os que se arrependem e creem no seu nome. Este Jesus que nos encontra em nossa mortalidade e fraqueza, nos oferece vida abundante e vida eterna. Uma vida que já agora a gente experimenta a transformação do seu poder e do seu amor, mas que estamos aguardando a plenitude da ressurreição final, onde as limitações deste corpo caído, a corrupção do pecado não nos alcançarão. Não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá luto, não haverá tristeza, apenas estaremos vivendo eternamente da maneira que Deus escolheu para que nós vivêssemos, eternamente vivendo para a sua própria glória. Que a nossa resposta, então, a este poder de Cristo seja de temor reverente e de um louvor sincero diante daquele que cuida e governa sobre todas as coisas. Que o nosso coração lembre-se que já fomos salvos pelo nosso Senhor e Salvador. Mas se você ainda não tem um compromisso com Cristo, se o seu coração ainda não foi entregue de maneira total, o convite para você nesta manhã é: arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se. Reconheça o poder de Cristo. Entregue a sua vida a Ele. Confie nele, que é o Senhor da vida e da morte, e receba a esperança de uma vida eterna com Deus. Muitas vezes nós queremos controlar tudo na nossa vida, mas quando nós olhamos para a nossa realidade, percebemos, nós não temos controle sobre nada. Nós somos totalmente limitados. Nós estamos aqui diante do Deus que tem o poder sobre todas as coisas, e diante da limitação humana e da fragilidade humana, Ele escolheu se entregar em nosso lugar, para que você pudesse ter vida e vida eterna. Por isso, viva a sua vida para a glória de Deus. Deus é aquele que visita o seu povo, é aquele que eternamente triunfa sobre a morte. E é com certeza desse poder e graça que nós o adoramos e proclamamos a sua vitória sobre a morte. Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é o Rei que vence todas as trevas e a nossa esperança final em toda a eternidade. Se você está passando por um momento de dor e sofrimento e acha que não há mais esperança para você, em Cristo você tem esperança de vida eterna. Em lembrar que tudo isso aqui é passageiro
e que um dia você estará ao lado do seu Salvador. Finalizo com o que Paulo diz lá em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que será revelada em nós. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é santo, justo e bom, porque o Senhor cuida de nós e se compadece de nós. Se compadece não só do nosso sofrimento, Deus, mas também por causa do que o pecado causou no ser humano. Estamos aqui, Senhor, reconhecendo o teu poder, reconhecendo a autoridade do teu Filho, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre a nossa vida e sobre tudo que está em nós, reconhecendo que só encontraremos salvação no Senhor, reconhecendo que, assim como o Senhor ressuscitou o filho daquela viúva, um dia também o Senhor nos ressuscitará para que estejamos eternamente ao lado do nosso Salvador. Estamos neste dia, dia do Senhor, dia que o Senhor reservou para que nós adorássemos ao Senhor, confiantes de que um dia toda a dor e sofrimento acabará e de que Cristo governa sobre a vida e sobre a morte e que o sacrifício dele na cruz do Calvário nos alcançou, nos perdoou, nos purificou e um dia seremos apresentados santos e imaculados mediante a sua própria glória. Louvamos o teu nome por causa do teu Filho e por causa de tudo que o Senhor tem feito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.